Querem aprender a fazer essa deliciosa empadinha de frango, massa profissional, recheio profissional, onde vocês poderão tirar um bom lucro? Então é só ativar o sininho, seguir-nos nas nossas receitas. Nós sempre teremos sugestões para vocês estarem fazendo, comercializando, ou para vocês mesmos estarem degustando. Vai ser um prazer tê-los conosco. Então, bora para a receita? Bom, pessoal, agora nós iremos fazer a massa da empada. Vou mostrar para vocês a facilidade, como é tranquilo fazer a massa. Obviamente que são quantidades maiores, as proporções que eu vou estar passando para vocês, que é mais pensando na comercialização mesmo. Se vocês quiserem reduzir a receita, vocês reduzem o recheio, vocês reduzem as quantidades da massa proporcionalmente, tá? Então, se vocês forem fazer menos, usar metade da margarina, vocês vão usar metade da quantidade da farinha e metade dos outros ingredientes também. Vamos começar, pessoal? Ó, então aqui tá a farinha, a margarina, tirar com a mão que eu já vou colocar a mão na massa mesmo. A margarina, sem medo de colocar a mão na massa, pessoal. Sal a gosto, tá? Como eu sempre falo pra vocês, cada um gosta de um jeito, cada um, às vezes alguém tem problema de saúde, não pode comer muito sal. Ó, os ovos. Antes de colocar o creme de leite, ó, higienizei bem as minhas mãos antes. Como vocês puderam ver, eu dei uma batida nos ovos com um garfo, para eles espalharem melhor aqui na massa. Antes de colocar o restante do ingrediente, eu vou dar uma amassada aqui. Agora eu vou começar a colocar. Esse daqui é creme de leite, depois vocês vão ver na descrição do vídeo as proporções. E essa margarina que eu coloquei, ela é 80% de lipídios, então vocês tanto podem estar usando uma margarina de uso profissional, que são aqueles tabletes de 1 quilo. Vocês podem estar usando esses tabletes. Como no supermercado, para as pessoas que não têm acesso a esses tabletes de uso culinário, no supermercado, junto com as margarinas, né? Aliás, ao lado das margarinas tradicionais, tem uma margarina vocês vão procurar uma margarina com 80% de lipídios, tá, pessoal? Porque tem umas margarinas que ela tem pouco lipídio, então não vão dar a textura que eu preciso para essa massa de empada. Ó, tá vendo? Ela já tá pegando ponto, começando a pegar. Vocês vão colocar o creme de leite, não vão colocar de uma vez, tá? Aos poucos, porque depende do tamanho dos ovos também. Depende da qualidade da farinha, ela pode exigir mais ou menos umidade. Vocês vão ver que delícia que é essa massa de empada. Ó, já tá pegando ponto. É que eu tô fazendo uma quantidade maior, senão eu já teria terminado de amassar aqui. Tô fazendo uma quantidade maior. A culinária não tem segredo, pessoal. Literalmente é colocar a mão na massa. Ó, tá quase. Mais um pouquinho.
Quero mostrar bem direitinho o ponto pra vocês. Ela não pode nem ficar muito mole e nem muito dura, porque senão fica difícil a manipulação, vocês espalharem a massa na forminha de empada. Aqui, ó, já tá pegando ponto, ó. Tá quase. Olha aí. Aí, pessoal, olha. Já deu ponto na massa. O que vocês precisam estar evitando é mexer muito para não desenvolver o glúten da farinha. Porque senão ela vai ficar elástica, vocês não vão conseguir trabalhar a massa. Então assim, mexer só o suficiente para dar o ponto. Vamos começar a nossa receita então? Uma colher de óleo, colher de sopa ou a gosto. Uma colher de sopa de alho triturado. Deixar ele dar uma douradinha. Cuidado para não queimar, para não amargar. Uma cebola picada. A cebola já tá começando a ficar douradinha. Agora eu vou colocar aproximadamente 650 gramas de peito de frango cozido, desfiado. Se vocês tiverem processador, podem estar processando para ajudar, se for uma grande quantidade que vocês forem fazer. Tá? Esse peito foi cozido e eu pesei depois dele cozido, tá? Então, na hora de cozinhar, tinha mais do que 650 gramas. Devia ter perto de 800 e poucos gramas. Agora vamos mexer. Agora, pessoal, eu vou colocar aproximadamente 1 litro. Essa água, que na realidade não é água, esse caldo, eu cozinhei o frango, separei, dei uma peneirada nele, então tem 1 litro de caldo de frango, do cozimento do frango. Aí, como eu vou precisar de mais líquido, de 1 litro do caldo de frango, que no caso eu cozinhei o peito, é pouco que eu tá dando ponto nesse recheio de empada de frango. Eu vou colocar então 1 litro de água. Então, ó, 1 litro de caldo e 1 litro de água. Se vocês tiverem o suficiente, se vocês tiverem 2 litros de caldo de frango para estar colocando aqui, vocês podem estar colocando 2 litros. Ou se vocês tiverem 1,5 litro de caldo, colocam 1,5 litro e o restante, né, mais meio litro de água, tá? Para completar os 2 litros. Aí, eu procuro não colocar tomate no recheio, a não ser que seja para casa, né? Como é uma coisa que vocês vão comercializar, eu costumo colocar coloral. Tá? Então, eu não vou colocar a quantidade, porque vai depender da marca do coloral que vocês vão usar. Então, vai ser assim, no olhômetro mesmo, literalmente. Vocês vão colocando e vocês vão mexendo para ver a cor que vocês querem. Se vocês querem mais vermelhinho, menos vermelhinho.
Pra mim, esse tom aqui, pra mim, já, pro meu gosto, já tá bom. Então, agora eu vou continuar. Colocar uma lata de milho. 30 gramas de azeitonas verdes picadas. Eu costumo não colocar muita azeitona, porque senão vai sobressair muito o gosto de azeitona e só vai dar ela no sabor, tá? Agora, se vocês gostarem, vocês podem estar colocando mais. Sal a gosto. Quem gosta mais salgado, quem gosta menos salgado. E aqui tem uma colher cheia de realçador de sabor, que é aquele glutamato monossódico. Não é o sal, tá? É só o realçador de sabor. Se vocês quiserem mais realçador, vocês experimentarem, acharem que querem mais realçador de sabor, vocês podem estar aumentando um pouco mais ou diminuindo um pouco, tá? O recheio começou a ferver, então agora a gente vai dar o ponto com a farinha de trigo. Aqui, para essa quantidade, aqui tem 200 gramas de farinha de trigo, mas pode ser que vá um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Tudo vai depender do gosto também, do ponto que vocês preferem, mas eu vou mostrar aproximadamente aqui o ponto para estar recheando as empadas, porque depois que a empada esfria, ela endurece, tá? Ela dá uma endurecida, então vocês não podem deixar um ponto muito duro, porque senão o recheio não vai ficar cremoso. Então vamos lá. Ó, mexendo e colocando a farinha. Mexendo. Como eu acho que o creme ainda tá um pouco mole, então eu vou colocar um pouco mais de farinha. Aqui eu coloquei mais 100 gramas, foram os 200 gramas de farinha. Vou colocar mais um pouco, não vou pôr tudo de uma vez. Isso é para mostrar, pessoal, que vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer com mais peito, menos peito, mais água, menos água, mais caldo, menos caldo. Tá bom? O importante é o ponto que vocês precisam achar. Ó, ele ainda tá, eu acho que ele tá muito mole ainda. Mesmo ele esfriando, eu acho que ele vai ficar muito mole. Então, eu vou colocar mais um pouquinho. E vai mexendo. Se vocês tiverem um fouet, vai facilitar para não formar gruminhos de farinha a hora que vocês estiverem mexendo, tá? Ó, tá quase no ponto, mais um pouquinho. Quase no ponto. Quase no ponto. Eu ainda vou pôr mais um pouquinho. Ó, vocês viram que praticamente foram uns 300 gramas de farinha. Os 200 que eu pus a primeira vez. E aí eu acrescentei mais 100 gramas aqui.
cheguei ao ponto que eu precisava. Ó, então isso, como eu expliquei, se faltar farinha, vocês podem estar colocando mais, porque às vezes as marcas de farinha também dão alteração na hora de você engrossar o recheio. Então, tá vendo? Então, um recheio cremoso, que ainda vai gelar, então ele vai endurecer um pouco mais. Então, depois que vocês terminaram, vocês vão, nesse momento, vocês vão experimentar o sal. Se vocês acharem que tá faltando sal, se vocês acharem, sabe quando você experimenta uma coisa e fala, ai, tá faltando alguma coisa que eu não sei o que que é? Vocês colocam mais uma pitadinha do realçador de sabor que vai dar toda a diferença. Agora, pessoal, eu vou mostrar um segredo, vou tirar da panela e eu vou contar um segredinho para não formar uma película que vai prejudicar a qualidade do produto final de vocês. Vocês vão retirar o recheio fervendo da panela, tá? Colocar num recipiente que não derreta, claro. E aí o segredo, pessoal, além de não deixar o recheio esfriar, é colocar um saquinho plástico rente ao recheio. Porque ele vai esfriar e não vai formar uma película dura. Ele vai ressecar. Se vocês deixarem ele assim, ou colocarem a tampa direto, ele vai juntar muita água em cima e vai formar uma película, tá? Então vocês colocam o plástico, esse plástico aqui é daquelas bobininhas próprias para cozinha, tá? Não vão colocar qualquer saquinho. Agora é só esperar esfriar para rechear as empadinhas. Bom, vocês vão pegar forminhas de 6 centímetros de diâmetro por 2 de altura e vão fazer bolinhas. Numa balancinha vocês vão pesar 25 gramas. Aí vocês vão fazer o fundo, vão bolear, fazer o fundo e espalhar a massa. Aí vocês vão estar recheando. E agora com uma outra bolinha de 25 gramas, vocês vão fazer a tampa da massa. A tampa da empada. Vocês vão cobrir e vão tirar o excesso. Esse excesso vocês vão usar para fazer o fundo de outras, porque às vezes pega um restinho de recheio, então vocês vão juntar e vão pesar novamente para fazer o fundo de outras forminhas, para não perder nada. Como vocês podem ver aqui, as empadinhas já estão montadas. Na forminha que eu fiz, de 6 centímetros de diâmetro por 2 de altura, vão dar uma média de 60 empadinhas. Mas vocês podem estar fazendo tamanho de festa, tamanho lanchonete, aí vai dar diferença, com certeza, vão dar outras proporções. Se a pessoa não tiver uma balança, pode ser que a massa fique um pouquinho mais grossa, até vocês pegarem a prática para estarem montando as empadinhas. Pode ser que fique o fundo um pouquinho mais grosso, a tampa um pouquinho mais grossa, mas isso não vai estar impedindo de vocês fazerem essa delícia aqui. Agora, pessoal, vocês vão pegar uma gema, vão colocar um fiozinho de água para a gema ficar um pouquinho mais fluida, para vocês conseguirem passar nas empadinhas. E agora vocês vão pincelar para poder assar. Ó, vamos estar pincelando. Se cair um pouquinho não tem problema. Vão pincelar todas as empadas. Vão levar ao forno por 200 graus, a 200 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Tudo vai depender da potência do forno de vocês, até elas ficarem douradas. Mas aí eu vou mostrar depois o ponto para vocês verem como elas vão ficar. Elas estão num ponto já ideal. O que elas não podem, pessoal, elas não podem ficar muito brancas embaixo, tá? Porque senão é sinal que elas não vão estar muito assadas. Se vocês quiserem mais douradinhas, é só deixar um tempo maior no forno. Então, eu espero que vocês tenham gostado.
Sigam-nos no canal do YouTube, ativem o sininho, deixem suas sugestões, suas críticas, que serão muito bem-vindos. E espero que vocês tenham gostado muito, tá bom, pessoal? Até a próxima. Muito obrigada por nos acompanhar.